Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 27 de Mateus. A partir do versículo 45, quem achou, diga amém. 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 Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Deus querido, nós louvamos e bendizemos ao teu nome e te adoramos, Senhor, por tudo que tu és. Adoramos a Jesus, o Filho de Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós adoramos a ti, Senhor, que deste a tua vida por nós. E nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Espírito do Senhor venha sobre nós, venha sobre as nossas mentes e os nossos corações, e nos capacite, Senhor, a compreender aquilo que tu fizestes por nós, Senhor, e assim pelo Espírito do Senhor nos achegarmos a ti sem medo, nos achegarmos a ti sem medo, com a certeza, Senhor, de que tu morrestes por nós e que tudo que tu fizeste, Senhor, tu fizestes por amor a nós. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Senhor, usa este tempo, Pai. Usa, Senhor, este tempo para comunicar a cada coração aqui nesta noite aquilo que tu queres comunicar a cada um individualmente, porque tu conheces as necessidades de cada um, Senhor, e tu sabes de que maneira, Espírito de Deus, cada um precisa ouvir a tua voz nesta noite. E tu és poderoso para, por meio de uma mesma palavra, falar de muitas maneiras, Senhor, e assim trazer edificação, libertação, cura, Senhor, ó Deus, e transformação nesta noite, Pai. Nós assim clamamos ao Senhor, resistimos toda a seta do diabo, neutralizamos toda a resistência maligna, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos que tu és, Senhor, soberano sobre este lugar. Tudo que somos e temos é teu, Senhor, e é para ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu gostaria de convidar você nessa noite, nós refletimos naquilo que
que aconteceu ali naqueles dias, naqueles 3 dias em que Jesus foi crucificado, em que Jesus foi julgado, crucificado, morto e ressuscitado. É interessante, algo que eu gostaria de dizer aqui, é que nós temos nos 4 evangelhos relatos desses dias. E se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que são relatos diferentes. Diferentes como? Eles se contradizem? Não. Eles se complementam. Eu diria que é a ótica de 4 pessoas diferentes relatando o mesmo fato. Um vai deixar um detalhe de lado, o outro já vai valorizar aquele detalhe mais, vai defender daquilo que chama mais a atenção de cada um. Eu não tenho aqui o objetivo de ler os 4, mas nós vamos dar uma passeada assim em alguns fatos que nos interessam nessa noite. Interessante que eu estava refletindo sobre esse tema, passei a semana passada refletindo sobre esse tema e pensando como é um tema tão falado, tão conhecido. Nós acabamos de vir da Semana Santa, onde a gente viu filmes na televisão, encenações sobre a morte de Jesus, tantas coisas, né? Tantos lugares onde se fala Páscoa, 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 internet e tudo mais. Mas, irmãos, a verdade é que nós paramos pouco para refletir sobre o que de fato aconteceu. E às vezes a gente torna essa frase, Jesus morreu por nós, a gente torna ela tão comum, tão vulgar. Jesus morreu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. Mas será que a gente tem noção do que realmente isso quer dizer? Do que realmente isso significa do ponto de vista de Deus? Porque do nosso ponto de vista a gente sabe, Jesus morreu por mim, eu estou salvo, graças a Deus, né? Que bom que Jesus morreu por mim, porque senão eu estava no inferno. Mas Jesus morreu por mim, então eu estou salvo, eu estou tranquilaço, porque Jesus morreu por mim, beleza. Mas do ponto de vista de Deus, o que isso significou? Bom, a primeira coisa que nós podemos dizer que significou para Jesus, dor, uma profunda dor. Interessante que antes que os soldados começassem a colocar pregos em Jesus, antes que eles começassem a pregá-lo com martelo e prego, eles ofereceram para ele um misturado de mirra, vinho com mirra. Isso está em Marcos 12, 53. Eles ofereceram essa mistura de vinho e mirra. Por que eles fizeram isso? Porque vinho e mirra misturados formavam uma espécie de sedativo, uma espécie de anestesia. É aquilo que o médico, na maioria das vezes, costuma fazer conosco. Quando ele diz, olha, o dentista diz, olha, eu vou ter que mexer nesse dente, você vai ter anestesia? O médico diz, olha, eu vou ter que te furar aqui. E aí você diz, mas ser com anestesia? E geralmente é com anestesia. Por que o médico faz isso? Para te poupar da dor que aquilo vai provocar em você, no seu corpo. Mas quando esse sedativo é oferecido para Jesus, a Bíblia diz que ele o recusou.
não quis nada que aliviasse a sua dor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus entendia qual era o motivo pelo qual ele estava indo até a cruz. Ele entendia que quando ele estava sendo levado à cruz, ele estava sendo levado para sentir dor. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus, quando foi à cruz, ele estava levando cada uma das nossas dores. Diga, cada uma. Cada uma das nossas dores estavam sendo levadas sobre ele naquela cruz. Desde as suas dores emocionais, as suas dores espirituais e as suas dores físicas. Cada uma das nossas dores. E cada uma das dores de toda a humanidade. Já pensou o que é isso? Às vezes a gente acha que Jó sofreu muito. E dentre os homens da Bíblia, com exceção de Jesus, acho que nós não encontramos ninguém que tenha sofrido tanto quanto Jó. Jó perdeu tudo num dia só. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu tudo num dia só, perdeu saúde, tudo. Mas Jó não estava levando sobre ele as dores de toda a humanidade. As únicas dores que Jó carregava eram as suas próprias. Mas Jesus estava levando sobre ele todas as minhas dores, todas. Mas não só as minhas, como todas as dores de toda a humanidade. Aí você pensa assim, por que eu posso orar para que Deus cure a minha dor de cabeça? A dor de cabeça é uma coisa simples, aparentemente. Mas eu posso orar porque Jesus levou a minha dor de cabeça na cruz do Calvário. Eu posso orar por uma dorzinha qualquer. Eu posso orar porque Jesus levou todas as minhas dores na cruz. Eu posso orar por uma dor profunda, seja da minha alma, seja do meu corpo, posso, porque Jesus já levou todas as minhas dores na cruz. Mas que dor é essa? A que profundidade Jesus teria sofrido na cruz? Primeiro, irmãos, eu quero trazer a seguinte informação: de que a morte por crucificação era um método que não fora usado apenas em Jesus, mas era um método usado pelo Império Romano. Não foi o Império Romano que inventou esse método, mas ele foi quem o ampliou e o tornou muito mais cruel. E o Império Romano nunca usava esse método com algum romano. Nenhum cidadão romano era crucificado. Mas a crucificação, ela era destinada aos rebeldes, aos assassinos e muito especialmente àqueles que se rebelavam contra o Império Romano. A crucificação reunia as 4 qualidades que os romanos mais valorizavam numa execução: agonia impiedosa, morte prolongada, espetáculo público e o
4 elementos. E a pessoa, quando era crucificada, quanto mais rápido ela morresse, melhor para ela, porque menos dor ela iria sentir. E eles ainda usavam um artifício para prolongar a morte, para prolongar o seu tempo de vida, para que ela demorasse mais tempo para morrer, a fim de que ela sofresse por mais tempo. Um professor chamado Dr. Frederic Zugby, ele passou vários anos, muitos anos da sua vida, tentando entender os efeitos da crucificação. E entre esses experimentos que ele fez, ele era um patologista forense, e entre os experimentos que ele fez, ele conseguiu alguns voluntários, os amarrou numa cruz e fez com que eles ficassem ali pendurados naquela cruz durante alguns dias. Veja bem, essas pessoas não estavam com pregos, claro, não estavam com pregos nas mãos, não estavam sendo açoitadas, nada disso. Elas apenas estavam na posição, no madeiro, com as suas mãos e os seus pés amarrados a essa cruz. E ele monitorou todo o comportamento dessas pessoas enquanto elas estavam durante alguns dias amarrados na cruz. Ele monitorava a respiração, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, circulação e até mesmo a quantidade de oxigênio no sangue. Suas descobertas mudaram a maneira como os historiadores passaram a ver a crucificação. Eu gostaria de descrever aqui o que acontecia com essas pessoas quando elas estavam na cruz. A maioria dos voluntários submetidos aos testes experimentaram grande desconforto na primeira meia hora. Seus antebraços ficaram dormentes e eles sentiam como se os ombros estivessem sendo puxados da junta. Imagina aí essa junta aqui, que separa o ombro do antebraço. Eles sentiam como se o ombro estivesse sendo puxado da sua junta, estivesse sendo esticado, e como se isso aqui fosse romper no meio. Para aliviar a dor e a dormência dos braços, instintivamente, eles se jogavam para cima, apoiando-se nas pernas, ou seja, eles faziam força nas pernas para jogar o corpo para cima e dar uma aliviada aqui. Quando eles faziam isso, eles concentravam toda a atenção nas pernas, e aí eles começavam a ter cãibra nas pernas e começavam a sentir fadiga, cãibra e esfriamento nas pernas. Quando eles sentiam essa tensão nas pernas e cãibra e dor e tudo, eles jogavam toda a força para as costas, para tentar tirar aquela dor das pernas e poupar os braços. E aí eles começavam a sentir também muita dor, e essa posição passava a ficar terrivelmente difícil. E aí o que eles faziam? Começava todo esse circuito de novo. Sentia, colocava o peso nos braços, começava a sentir de novo aquela dor terrível nos braços, jogava para as pernas, depois para as costas. E
essa pessoa na cruz, ela ficava nesse ciclo, entre uma e outra posição, tentando buscar alívio. Por fim, os voluntários precisavam manter o corpo em constante movimento para lidar com a dor nos braços, no peito, nas costas, nas pernas. Imagine fazer isso 24 horas por dia, durante vários dias. Esse experimento levou as pessoas a constatarem que a morte viria por meio da exposição, desidratação, fome, asfixia ou fadiga. No caso da asfixia, o contorcer incessante deixava a vítima por demais exausta, desidratada, malnutrida, para inalar, o que levava à sufocação. Se o executor fosse especialmente sádico, ou seja, se quem estava fazendo a execução fosse aquela pessoa bem cruel e quisesse ver o sofrimento sendo ampliado, ele colocava uma espécie de um pedestal entre os dois pés da vítima. O chicote usado pelos guardas, eles eram feitos de couro, e na ponta desse chicote ele era feito com ossos, e pedaços de ossos e chumbo na ponta do chicote. A gente pensa, né? Jesus levou várias chicotadas. Seria doloroso se fosse só o couro, mas na ponta daquele chicote havia chumbo e osso, de forma que quando o chicote batia no corpo do condenado, ele voltava arrancando pedaços de carne. Há, irmãos, uma distância entre saber teoricamente que Jesus morreu e entender a sensação, ou entender cada sensação que Jesus teve ali naquela cruz. Isso por causa de mim e por causa de você. Pelo lado humano, nós poderíamos acompanhar a história, que eu vou resumir. Jesus estava sendo acusado pelos judeus, perante o Império Romano, de ser um revolucionário, de ser alguém que tinha vindo para incitar os judeus contra o Império Romano. Ele dizia que ele era o rei de Israel, e como as pessoas não entendiam que Jesus veio por um reino espiritual e não físico, eles então acusaram de que ele era um revolucionário, que ele veio para libertar o povo do Império Romano, e que ele seria o novo rei de Israel, e que ele se levantaria para vencer o Império Romano. Então ele foi acusado disso. Mas as autoridades romanas, quando trouxeram ele para o julgamento, disseram que não haviam encontrado nele nenhum crime. Veja só, ele fora devidamente inocentado pelo Império Romano. Mas os judeus fizeram tanta pressão que, para agradar o povo judeu, o Império Romano consente que Jesus fosse crucificado. E daí, irmãos, enquanto o Império Romano e os judeus tinham na sua mente que eles é que estavam crucificando Jesus, nós entendemos que a crucificação de Jesus, ela vai muito além de todo e qualquer propósito judeu ou romano. Mas a crucificação, ela parte de um programa eterno de Deus. E quando a gente vai passeando pela Bíblia, nós vamos encontrar várias referências em que o
os judeus queriam pegar Jesus e levá-lo preso. E Jesus sai daquele ambiente e a Bíblia diz assim, e ninguém conseguia colocar as mãos nele, e a Bíblia diz assim, porque não era chegado a sua hora. E Jesus ele também diz em outra situação, a minha vida ninguém me tira, eu mesmo a dou, eu a entrego. E quando chegou o momento exato, e quando os soldados romanos vêm para prender Jesus, e Pedro se atira na frente, pega a espada, corta a orelha do soldado romano disposto a lutar para salvar a vida do seu mestre, Jesus, em outras palavras, diz, Pedro, fica quieto, porque agora chegou a minha hora. Fica calmo aí, Pedro, porque agora chegou a minha hora. E Jesus se entrega, e ele vai até a cruz. E se ele quisesse, ele poderia ter pedido ao Pai, Pai, manda os teus anjos aqui, e ninguém colocaria a mão nele. Mas chegou a hora, e Jesus se entregou, e ele foi até a cruz, consciente do que ele deveria padecer ali, por mim e por você. Jesus, num determinado momento, ele diz, tetelestai, ou está consumado. Mas essa palavra, no original, ela quer dizer totalmente pago. Nos achados arqueológicos foram encontrados alguns recibos de impostos com esta palavra carimbada, tetelestai, totalmente pago. Então, queridos, todas as pessoas que estavam ali, elas falavam grego, elas conheciam grego, e quando Jesus na cruz ele disse tetelestai, todo mundo entendia que Jesus estava dizendo totalmente pago. Aleluia! Que andou totalmente pago, completamente pago. João, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante 1500 anos, o povo de Israel passou oferecendo sacrifícios de cordeiros, de animais, mas agora estava ali o Cordeiro de Deus, aquele que veio para oferecer um sacrifício total, definitivo. Não é mais necessário sacrificar cordeiros, porque Jesus ele está dizendo e fazendo, está totalmente pago. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está totalmente pago. Você não deve mais nada. Cada pecado meu, cada pecado seu, cada dívida, cada culpa nossa está totalmente pago. Aleluia! Glória a Deus. Jesus também disse outra coisa que nos impacta. Deus meu, por que me desamparaste? Além da dor física de Jesus, ele sofreu ali uma profunda dor emocional. Jesus ficou só. É interessante, irmãos, porque vamos ver aqui uma sequência. Judas, um dos seus mais chegados, um dos seus 12, daqueles especiais que ele escolheu, Judas o havia traído e o havia entregado para ser crucificado. Pedro, o todo-poderoso Pedro, Senhor, ninguém vai fazer isso contigo, porque eu vou te defender. Pedro se acovarda. Você é um deles. Não, eu não conheço esse homem. Eu não o conheço. A maioria dos discípulos, a grande maioria dos homens mais fiéis a Jesus,
fugiram com medo. E até uma atitude muito normal, muito compreensível, porque Jesus era o líder. Eles acreditaram até o fim em tudo que Jesus lhes havia falado. Jesus é o novo rei de Israel. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para redimir a Israel. E aqueles homens abraçaram a causa, largaram as suas redes, largaram o seu trabalho secular, largaram suas famílias e foram viver em favor daquele homem. Mas agora, aquele homem não é mais nada além de um marginal, acusado por Roma, pregado numa cruz, passando pelo maior de todos os vexames. Se ele está dessa forma, o que será de nós? Vamos procurar um lugar para nós nos escondermos, porque o negócio está feio para o nosso lado. E ali, ao próximo à cruz, ficou João, sempre João, acompanhando tudo. E algumas mulheres. Tem hora que as mulheres têm mais coragem do que os homens, né? Algumas mulheres. E Jesus olha e ele vê uma multidão, mas não uma multidão o aclamando, não uma multidão querendo que ele fizesse milagres, mas uma multidão o crucificando e zombando dele. E no meio daquela multidão, algumas pouquíssimas pessoas para as quais ele podia olhar e encontrar um pouco de consolo. Mas até o próprio Pai se afasta. Jesus ficou só. E ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas não entendem por que Jesus passou por isso. Porque Deus, o próprio Deus, o havia deixado. Jesus precisava, entre tantas coisas, sofrer a solidão do pecado. Porque o pecado, ele traz para o homem essa sensação de solidão. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não se sente bem na presença do pecado. E quando o homem peca, a primeira sensação que o homem tem é da solidão, solidão de Deus. Por outro lado, o pecado de toda a humanidade estava ali sobre Jesus. E Deus repugna o pecado, e Deus se afasta. E Jesus, como nosso substituto, era necessário que ele sentisse todas as coisas que o pecado nos leva a sentir. Era necessário que ele sofresse, embora não tivesse pecado, mas era necessário que ele sofresse todas as consequências do pecado. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, nós olhamos por essa perspectiva e encontramos, por um lado, Jesus sendo levado até a morte de forma tão cruel. E não há como a gente se deparar com isso sem pararmos para refletir, sem pararmos para olhar para nós. E eu confesso para os irmãos que, depois de refletir sobre tudo isso, quando eu fui orar, eu fui muito constrangida por Deus.
nós temos aqui duas vertentes. A primeira, a da graça maravilhosa, é olhar para Jesus e dizer: graças a Deus, meu pecado foi levado naquela cruz. Graças a Deus, a minha morte foi levada naquela cruz. Graças a Deus, porque eu tenho um sumo sacerdote que se ofereceu no meu lugar, que morreu no meu lugar. E por causa dessa morte, eu posso viver. Aleluia. Por causa dessa morte, cada dia eu posso me achegar à presença de Deus e me valer do poder que há no sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado, que me dá a oportunidade de começar mais uma vez. Graças a Deus por esse sangue derramado, por essa dor que me cura, por essa dor que me liberta, por essa dor que me inocenta, mesmo que eu seja culpado. Romanos diz: poderia alguém morrer por um bom? Até poderia ser que alguém morresse pelo bom, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos tornou filhos, nos tornou amados, nos redimiu, nos deu uma vida nova, nos deu uma família nova. Isso nos consola. Me consola saber que eu posso me aproximar do Senhor, mesmo sendo pecadora, mesmo não levando uma vida tão santificada, mas eu posso me aproximar pela graça, pelo sangue do Cordeiro. E eu posso me relacionar com Deus com essa segurança de que eu tenho perdão garantido na minha vida. Mas por outro lado, irmãos, eu fiquei me perguntando diante de Deus: qual, diante de um sacrifício tão tremendo, diante de um sacrifício tão cruel, de uma dor tão profunda, diante disso, o que o Senhor espera de mim? Quando o Senhor foi àquela cruz e se ofereceu por mim, qual é a resposta que tu esperas que a minha vida te dê? E eu disse: Senhor, ter uma vida de sinceridade é muito pouco. É bom, mas é só o começo. Ser sincera com Deus, ser capaz de assumir meus pecados diante dele, ser capaz de confessar os meus pecados, isso é bom, é um começo. Mas eu entendi, irmãos, que o que Deus quer de nós vai além de apenas uma vida sincera. E quando Jesus morreu, Ele morreu para nos libertar da condenação do pecado. Não vamos mais para o inferno, estamos perdoados, a nossa dívida foi paga. Mas Ele também morreu para nos libertar do domínio do pecado. E o que Deus
espera de nós é que nós possamos dar a Ele uma resposta prática. Que nós possamos olhar para a cruz, olhar para aquilo que Cristo passou, olhar para aquilo que Ele sofreu e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida que faça valer a pena aquilo que tu sofrestes na cruz. Eu quero dar uma resposta prática. Eu quero viver de forma, Senhor, que faça o Senhor olhar para mim e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu fiz, valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu olho para Maria e vejo a Maria correspondendo à altura ao sacrifício que eu fiz. Eu olho para a Rosa e vejo a Rosa correspondendo à altura, valorizando aquilo que eu fiz. Irmãos, é muito fácil a gente dizer: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. É bom ouvir isso, é bom dizer isso, é bom nos convencermos disso. Mas o que nós estamos devolvendo para o Senhor? Como é que nós estamos vivendo mediante tão grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós? Eu teria uma outra parte dessa mensagem, mas a nossa hora já está avançada. Talvez a gente continue domingo que vem, conforme eu vou conversar com o pastor depois. E a outra parte dessa mensagem fala sobre os dias da ressurreição. Quem sabe a gente possa continuar. De parar aqui, quero convidar você a fechar os seus olhos e a contemplar aquilo que Jesus fez. Missionário, essa parece uma mensagem para pessoas não crentes. Essa é uma mensagem para todo mundo. Essa é uma mensagem para cada pessoa. Essa é uma mensagem para nós refletirmos sobre tudo. E a primeira coisa que eu quero que você reflita nessa noite, que foi tudo por você, que já está pago, que Jesus disse: está feito, está pago, totalmente pago. Não há mais nenhuma dívida. Às vezes, irmão, Satanás quer nos oprimir por causa dos nossos pecados. Eu quero dizer uma coisa para você: o problema dos nossos pecados não devem ser resolvidos com Satanás, porque com ele Jesus já se entendeu. Jesus já tirou do diabo toda a autoridade sobre a tua vida.
Jesus disse: está pago. E o problema do seu pecado com o Senhor foi resolvido lá na cruz. Não há lugar para culpa. Há lugar sim para arrependimento e posicionamento, não para culpa. Jesus levou todas as suas dores, cada uma delas Jesus levou na cruz do Calvário. Aleluia. Então olhe para a cruz nesta noite. Se veja naquela cruz. Veja naquela cruz o preço que foi pago, a dor sofrida de forma tão profunda. E ele diz: foi por você. Eu já levei. Eu já levei na cruz a sua dor. Eu já levei na cruz o seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus está dizendo para você: hoje é um novo tempo. Saia da cova, saia da morte, saia da opressão, saia da depressão, saia da tristeza, saia do pecado, porque lá na cruz Ele te libertou. A outra vertente é: qual a resposta da minha vida ao Senhor? Que resposta eu posso dar ao Senhor? O que eu posso fazer de forma prática? Como é que eu posso viver de forma prática? Aqui o Senhor olhe para a minha vida e diga: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Você quer nessa noite renovar a sua aliança com o Senhor e dizer: Senhor, eu entendi que Tu aceitas a minha sinceridade, mas que não basta apenas ser sincero, mas é preciso ter um compromisso de vida com o Senhor, de testemunho. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, assumir uma vida de santificação, de vida que reflita a glória do Pai, que testemunhe da pessoa de Jesus Cristo, onde quer que eu vá. Você quer fazer isso? Eu quero convidar você a vir aqui à frente nessa noite, diante da presença do Senhor, renovando com Ele a tua aliança. Espírito de Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Quero te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que o Espírito de Deus falou no seu coração.